alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, em que nós celebramos o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos das 7 às 8 da manhã e das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 da manhã, e também pela TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar as notificações, ativar o sininho ali para receber, né, todas as informações do que a gente vai publicando ao longo das semanas. Então, como falava na abertura, nós celebramos no dia 11 de maio, que é Dia das Mães, mas celebramos o 4º domingo do tempo da Páscoa, que é o chamado Domingo do Bom Pastor. E nós, então, vamos viver o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O nosso tema do programa de hoje, descomplicando o chamado vocacional. E nós temos aqui o estúdio cheio aqui na Rádio Miriam Caravaggio. Temos a presença do padre Luciano Dalmolin, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, coordenador da Pastoral Vocacional na Diocese e formador do Seminário Maior São José em Caxias do Sul. Olá, padre Luciano, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá a todos que nos acompanham em mais este programa Razões da Fé. É uma alegria estarmos juntos novamente. Muito bem. E nós temos o Samuel Cavalli, seminarista da etapa do discipulado da Diocese de Caxias do Sul, acadêmico de filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Obrigado pela tua presença, Samuel. Olá, Felipe. Olá, amigos. Mesa cheia, coisa boa. Obrigado pelo convite, é sempre bom poder falar um pouquinho mais sobre vocação. Muito bem, e temos a irmã Ana Paula Salton, religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, que nós conhecemos bem aqui na nossa diocese como Irmãs Pastorinhas. Há 3 anos ela é religiosa, agora como juniorista, etapa que renova os votos a cada ano. Olá, irmã Ana Paula, obrigado pela tua presença. Olá Felipe, minha saudação a todos que nos escutam. Muito bem. E temos, então, a Maiara Bevilacqua Pistorello e o Davi Pistorello, casados há 12 anos, membros da Secretaria de Liturgia e Cantos do Movimento de Emaús, na Diocese de Caxias do Sul, e papais da Isabelle, de 6 anos. Davi e Maiara, obrigado pela presença. Olá, pessoal. A gente que agradece o convite de estar aqui com vocês. Olá, obrigado pela confiança, pelo convite, né, nessa representatividade aí no casal jovem. Perfeito. Já há 62 anos, os papas sempre deixam esta mensagem. E o Papa Francisco deixou uma importante mensagem vinculada ao tema do jubileu deste ano, dos Peregrinos da Esperança. Padre Luciano, então o Papa Francisco, antes da sua Páscoa, nos deixou essa bela mensagem. Ele diz que a vocação é um dom precioso que Deus semeia nos corações. Como a gente pode entender esse dom no nosso dia a dia? Então, nós entendemos que Deus sempre quis contar com a colaboração humana na realização do seu projeto de amor. Jesus chamou discípulos, né, para o ajudar na sua missão, e estes também, depois da morte e ressurreição de Jesus, continuaram a levar adiante esta obra. E nós também cremos e entendemos que este chamado de Jesus, ele continua a acontecer ainda hoje, né? Em todos os tempos, essa voz do bom pastor continua a ecoar nos corações, né? Convidando para fazer parte desta obra, para ajudar a construir o seu reino, né? E ali a gente entende o que é vocação, né? Este chamado que brota do coração de Deus, né?
que brota do querer de Deus, não é porque um é mais capacitado que o outro, né? Mas é um dom, um presente de Deus para cada ser humano, e cabe também a cada um de nós a resposta, né, a esse convite. Jesus conta com as qualidades, com os dons, com as capacidades de cada um, capacidades humanas, né, para serem colocadas a serviço dos outros, a serviço da família, da comunidade, da igreja, né? E esse chamado, ele vai acontecendo na vida e na história de cada um. É também um mistério como Deus chama cada pessoa, né? Por meio de outros, por meio de sinais, por meio de acontecimentos da vida, que a gente vai também entendendo. E, sobretudo, fazendo uma experiência de fé, né? Só realmente quem faz uma experiência de encontro com Jesus, e nesse encontro sente o coração arder, né? Como os discípulos de Emaús, é dali, né? Desse encontro que brota também a vocação. Perfeito. Samuel, o Papa escreveu que a vocação é uma chamada a sair de si mesmo para trilhar um caminho de amor e serviço. Na tua caminhada de discernimento vocacional, como isso ressoou na tua vida, nesse processo? Foi um chamado para olhar além dos teus próprios interesses? Acho que, sem dúvida, Felipe, desde muito cedo sempre acompanhei os pais, o pai e a mãe, né, na caminhada de fé, nos movimentos, enfim. E por muito tempo eu acho que eu mantive o meu interesse, o meu olhar só em mim mesmo, assim, sabe? E a partir de, como o Padre Luciano acabou de comentar, a partir desse encontro ou desse reencontro com o Cristo ressuscitado, que enche o nosso coração, nos preenche e nos faz transbordar, e aí a gente se coloca à disposição do outro, né? E a partir dessa disposição, desse desejo de servir, de ajudar o próximo, a igreja, os irmãos, aqueles que mais necessitam, é que a gente se coloca nesse caminho de discernimento da nossa vocação. Sem isso, eu acho que não tem como a gente se colocar no caminho. A gente fica parado, estagnado, sentado na nossa zona de conforto, de não precisar ir ao outro, né? Fica centrado em si mesmo. Então, sem dúvidas, esse descobrimento desse chamado de estar à disposição dos outros, à disposição da igreja, foi o que me colocou na minha história também nesse caminho de discernimento da vocação. Muito bem. Irmã Ana Paula, escolher a vida religiosa é uma decisão muito forte, difícil até. O Papa escreveu que toda vocação é sinal da esperança que Deus nutre pelo mundo. Como você vê essa esperança se manifestar na tua vida enquanto irmã religiosa? Isso é uma boa pergunta, né, Felipe, né? E como o Samuel, também o Padre Luciano já haviam falado antes, toda vocação bem vivida, ela convida, né, a doarmos com amor e ser sinal de serviço também, sair do nosso eu para ir ao encontro também do outro. E assim eu sinto na minha vida, né, como irmã pastorinha, como religiosa que eu sou. E que juntas também, como irmãs, somos esse sinal também de esperança junto com as pessoas. Sinto assim que, em primeiro lugar, dentro de casa, né? Que nós, como vida religiosa, todo religioso, toda religiosa, não mora sozinho, mas mora sempre em comunidade, com 3 irmãs ou mais. Então, juntas, né, também senti que nós somos esse sinal entre ajuda, de partilha, de diálogo, porque pensamos de maneira diferente, né? Mas isso é para somar. E também rezando juntas, né? Junto com Jesus também, que é a fonte da nossa vida. Também fazendo experiência de ir em comunidade, junto com as pessoas, né? Sendo essa presença, né? Que já diz o nosso nome, Irmãs Pastorinhas, junto com o povo, nas diferentes pastorais.
E uma das experiências mais bonitas na minha vida como irmã, que me dá muita alegria e também esperança, é quando as pessoas que a gente acompanha, as comunidades também crescem, amadurecem. Então a gente vê todo esse crescimento, assim, então sinal de transformação e também que Deus está agindo. Então isso também é sinal de esperança e de alegria também nas nossas vidas. Muito bem, muito bem. Maiara e Davi, para vocês, como casal, qual é a graça de construir uma vida juntos? O Papa lembrou muitas vezes que alguns descobrem a beleza do chamado ao matrimônio e a vida familiar. Vocês sentem essa beleza no dia a dia de vocês? Vale a pena apostar no matrimônio? Com certeza. Essa graça, né, de viver o matrimônio é a certeza de que não somos só nós dois, né? Viver o matrimônio casamos com Cristo junto, né? E isso faz toda a diferença na vida, nas adversidades, né? Nos momentos de alegria também, a certeza de ter, né, Deus na nossa vida, que a gente não tá sozinho, né? Não estamos como homem e mulher, né? Vivemos juntos, mas a certeza de que Deus está com a gente, né? E a graça de Deus, ela é abundante, né? E a beleza que a gente vê diariamente, né? Para nós é a Isabelle, né? A Pitoquinha ali, que já tá com 6 anos, né? Já tá uma mocinha. Mas, né? De tantas coisas que se passam alegres e difíceis no matrimônio, a Isabelle com certeza é a nossa graça, né? E depois de escutarmos que não poderíamos ter filhos, né? A gente recebeu a bênção da Isabelle, então é a lembrança diária de que Deus está com a gente e a gente sabe que só através do matrimônio a gente consegue receber essa bênção, né? Fica nítido também com a transição, né? De desesperados para cheios da graça, né? Com esse presente que Deus nos mandou aí, com a trajetória que a gente conseguiu construir, claro que não só de oração, mas com muita oração, mas com o apoio dos médicos certos, né, a gente conseguir ter a nossa pequena ali, a gente vê isso diariamente, e a capacidade de Deus tirar, né, da dificuldade as coisas boas, né, então essa construção da comunidade dentro de uma casa, né, essa vocação do serviço dentro de uma casa, uma pequena comunidade, levando fé, vida e amor, eu acho que vem o retorno, né, das atitudes que a Isabelle demonstra para conosco, de como a gente consegue espelhar, talvez, a luz também da esperança para outras pessoas e demonstrar o quanto é bom, né, a gente poder contar um com o outro e com Deus também, dando a liga, né, nesse relacionamento que às vezes... nas dificuldades ou nos perfis até, né, da diferença de um e do outro, que nós somos os extremos, né, a Maiara é super comunicativa e eu mais retraído, ele vem e soma, né, ele faz a gente aparecer em conjunto da forma que ele planeja, enfim, para a gente no futuro e fazer essa construção e levar a comunidade doméstica para dentro do serviço comunitário na igreja, né? Nós, não sei se vocês que estão nos acompanhando se deram conta, mas temos aqui jovens, né? Todos aqui no estúdio somos jovens, né? Pessoas que fizeram escolhas, estão fazendo escolhas, né? O Samuel está no processo de discernimento, eu mesmo estou noivo, então são pessoas que fizeram escolhas e estão fazendo escolhas. E agora, quando o Davi e a Maiara falavam sobre a questão de ser talvez desenganados, de não poder ter filho, enfim, a esperança não engana, como nos lembra o tema do nosso jubileu, do Ano Santo, desse jubileu dos peregrinos da esperança. O programa Razões da Fé ele tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós vamos chegando ao final desse primeiro bloco e para concluir a gente vai ouvir uma música que nos faz pensar sobre esses caminhos da vida. O Samuel vai nos ajudar. Vai lá.
te abeiraste da praia. Não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Virgem cantemos, devotos
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, em que nós celebramos o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O tema do nosso programa de hoje, Descomplicando o Chamado Vocacional. Nós agradecemos a você que nos acompanha aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 e também pelas redes sociais. O nosso estúdio aqui da Rádio Miriam Caravaggio está cheio hoje. Temos a presença do padre Luciano Dalmolin, do seminarista Samuel Cavalli, da irmã pastorinha Ana Paula Salton e do casal Maiara Bevilacqua Pistorello e Davi Pistorello. Nós estamos falando sobre o chamado vocacional, refletindo também sobre a mensagem que o Papa Francisco nos deixou também antes de partir, né, para este 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Padre Luciano, o Papa escreveu que muitos jovens se sentem perdidos face ao futuro, né? E experimentam uma crise de sentido. Como ajudar os jovens? O que nós, igreja, oferecemos? Somos uma instituição velha e chata? Eu penso que muitas vezes a questão da crise de sentido que bate no coração das pessoas é também fruto de uma vida voltada só para si mesmo, né? Ou um projeto muito individualista, né? Sem pensar no outro, sem buscar a felicidade do outro, né? Acho que nós, como cristãos, entendemos que a felicidade, o sentido do viver está justamente em fazermos da nossa vida uma entrega de amor para fazer primeiro o outro, os outros felizes.
e como consequência também encontrarmos a felicidade, né? Então, fazendo o outro feliz é que nós encontramos uma vida de sentido, de felicidade. E eu acho que falar de vocação é justamente falar de entrega, de doação de si. É um sair de si, né? É colocar o outro, né? Também como meio, parte da nossa vida, né? E doar a vida, né? Seja na família, seja na comunidade, seja numa congregação religiosa, né? A missão é sempre essa, é doar, né? Fazer da vida uma oferta, uma entrega de amor, né? Eu gosto de usar bastante o texto Cristo Vive, do Papa Francisco, que é a exortação fruto do sínodo sobre a juventude, e lá nos capítulos finais ele também nos apresenta algumas reflexões sobre vocação, né? E tem sobretudo o número 277, que ele diz assim: Jesus caminha entre nós como fazia na Galileia. Ele atravessa nossas ruas, para e nos olha nos olhos sem pressa. Seu chamado é atraente e fascinante, mas hoje a ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardeiam fazem com que não haja espaço para aquele silêncio interior onde se percebe o olhar de Jesus e se escuta o seu chamado. Então, muitas vezes, num mundo assim tão complexo e tão agitado como a gente vive, às vezes escutar a voz de Deus é difícil, porque ela está abafada por tantas outras coisas, né? Mas vale, penso, essa proposta, né, de nós pensarmos e trabalharmos com as crianças, com a juventude, esse projeto, né, que é, no fundo, pensar cada pessoa possui uma vocação, né? Deus tem um projeto, um sonho para cada ser humano, né? E a pastoral vocacional, ela é na igreja esse instrumento, né, que ajuda a criança, o jovem, a fazer um caminho de discernimento, né, que acolhe, né, que ajuda a discernir e também faz o acompanhamento, né, porque ninguém discerne uma vocação sozinho, né? É sempre em comunidade, é sempre também com a presença, com a atuação da própria igreja, né, que a gente vai também fazendo esse caminho. E sobretudo, um processo muito personalizado, né? Hoje, bastante, eu diria assim, da nossa pastoral como igreja está caminhando, né, para esses processos personalizados, onde a gente possa acompanhar a partir da história de cada um e fazer cada um perceber na sua própria história a presença de Deus que chama e que convida a uma resposta vocacional. Sem uma receita de bolo pronta, né? Com certeza. Perfeito. Irmã Ana Paula, para quem está se sentindo meio perdido sem saber qual rumo tomar, o Papa Francisco, de recente já saudosa memória, dizia que Deus quer suscitar em cada um a consciência de ser amado, chamado e enviado como peregrino da esperança. Como a vida religiosa ajuda a despertar essa consciência? Muito bem, então dentro também daquilo da pergunta do Padre Luciano, da resposta, né? Algo também que me vem muito e que eu muitas vezes falo nos lugares onde eu passo, né? E canto, né? Aquele canto antigo e sempre novo, né? Eu sou a igreja, tu és a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Então, nas comunidades, nós religiosas procuramos, assim, despertar esse sentido de que eu sou a igreja, né? E assim, porque muitas vezes a gente acha que é os padres, é os bispos, a irmã ou aquela liderança, mas sentir dentro de si mesmo que eu sou a igreja, né? E que juntos construímos a igreja. Então, formar comunidades, né? Que
que buscam também em Jesus, né, olhando para Jesus também o sentido da vida, né, o sentido da existência, né, o sentido da esperança e também sentir que com os dons de cada um, né, ninguém tem dons iguais, né, mas com o dom de cada um soma e vai construindo também as comunidades. E também surge do próprio chamado batismal, que cada um sente que eu sou uma filha amada, eu sou um filho amado de Deus. Então, servir com alegria também é um sinal de esperança. Muito bem. Maiara e Davi, a vida de casal tem seus perrengues também, né? O Papa Francisco escreveu: toda vocação é animada pela esperança que se traduz em confiança na providência. Com efeito, para o cristão, ter esperança é mais do que simples otimismo humano. É antes ter uma certeza enraizada na fé em Deus que age na história de cada pessoa. E deste modo, a vocação amadurece através do compromisso cotidiano de fidelidade ao Evangelho, na oração, no discernimento e no serviço. Qual o horizonte que vocês tinham quando vocês começaram a namorar e depois quando decidiram, pelo sacramento do matrimônio, que quiseram casar? Bom, no começo, sem horizontes, né? Conversas despretensiosas e, enfim, foi realmente um caminho trilhado. A gente era bem jovenzinho, né? Esse ano já faz 20 anos que a gente tá namorando, então faz um bocado de tempo. Mas esse caminho, né, esse discernimento, a gente passou por todas essas fases, assim, né, de se conhecer, de ver, né, se era realmente a pessoa que a gente queria do nosso lado, se essa era a nossa vocação, né, e participar do curso de Emaús nos ajudou muito nesse discernimento, né, de entender o chamado vocacional da gente, que seria, né, para o matrimônio, para constituir família, entender também, né, que, como o Davi falou antes, que o matrimônio é um sacramento de serviço, então saber que estar, né, a serviço um do outro e da comunidade, né, e o que o Padre Luciano falou antes, né, a busca da felicidade pelo outro, né, eu acho que saber que eu queria fazer o Davi feliz e saber que ele queria me fazer feliz pra gente encontrar essa felicidade, né, com bastante oração, bastante conversa, muito diálogo, né, para conseguir trilhar esse caminho e aí sim, né, definir que íamos noivar, casar e as coisas práticas da vida, com todos os perrengues, mas de novo com a certeza de Deus estando com a gente sabia que ia enfrentar. Bem brevemente, a gente pode dizer que é um peregrinar que precisa ser feito em conjunto, né, dentro da esperança. E é isso que a esperança leve ao mesmo objetivo, né, que no fim seja o discernimento ou seja a descoberta da vocação mesmo, né? Independente de qual vocação foi, né? A nossa para o matrimônio, felizmente, né? Eu acho que veio colaborar muito para a nossa vida e aquela percepção, né? De que é muita renúncia e muito sacrifício. Então que a gente consiga ter essa base, né? Da fé, do amor, da renúncia, do sacrifício para constituição futura, mas que a gente não se desespere no começo na cobrança, digamos assim, de querer saber qual que é o fim daquela estrada que a gente começa a peregrinar. E ir despreocupadamente, mas sempre levando Deus, né? Que aí ele vai ajudar o caminho se abrir e a mente se iluminar também. Às vezes parece que o caminho é muito longo, mas aí quando a gente vai vendo e vai se dando conta, as datas vão chegando e a gente vai percebendo que a gente já trilhou um caminho grande, né? Um caminho que também nos ajudou a amadurecer. Samuel, durante esse tempo de seminário já bateu aquela dúvida, será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que é isso que eu quero para mim também? Francisco escreveu: tende a coragem de parar, de escutar dentro de vós e de perguntar a Deus o que Ele sonha para vós. É possível perceber esses sonhos de Deus na vida, nesse tempo da juventude também? Primeiro eu respondo a primeira pergunta. Será que já bateu essa dúvida de será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E é óbvio que sim, inúmeras vezes, desde antes de tomar a decisão definitiva de entrar no seminário, depois dentro do seminário, com a vivência cotidiana,
de conhecer um pouco mais sobre a vocação do sacerdócio, e não só, eu acho, mas de também entender as outras vocações, né? À luz dessa que eu me preparo no seminário, a vida presbiteral, mas também entendendo os seus desafios, os desafios que tem na vida familiar, né? Na vida como um cristão leigo hoje que tem esse desejo forte, ardente de auxiliar a igreja, de estar a serviço, né? E claro que tem espaço tanto para os nossos sonhos, eu acho, na igreja, para o sonho da juventude, como para o sonho de Deus na vida dos jovens, né? Não é muito incomum quando a gente conversa com um jovem a gente escutar, talvez eles falando que busca um sentido, que quer um sentido, que ainda não encontrou, mas que está procurando. Então, eu acho que muitas vezes os próprios jovens escutam essa voz que chama, mas não conseguem compreender. Muito vem, talvez por isso que o Padre Luciano comentava, esse ruído que a gente escuta, essa nossa rotina aceleradíssima, onde desde cedo somos exigidos a muita coisa ao mesmo tempo, e não temos esse tempo de pensar, de discernir, de ir respondendo com calma, né? Eu acho que o tempo que eu vivo agora no seminário, mas em si, a juventude em si, ela é esse tempo de preparo, de pensar, de com calma ir entendendo, respondendo essas perguntas. Não muito tempo atrás eu estava lendo também um livro do Papa Francisco, que ele escreveu na pandemia, no fim da pandemia. O nome do livro é Vamos Sonhar Juntos. E lá, pelo um pedaço do livro, ele diz assim que a juventude, ela é esse labirinto de possibilidades, onde a gente tem inúmeros caminhos. Nós temos inúmeros caminhos para escolher como jovens, inúmeras possibilidades, decisões a serem tomadas. E a gente caminha num labirinto. São tantas as decisões que podemos tomar e, bom, a gente sabe que para caminhar num labirinto não é muito fácil, mas a gente tem que ir caminhando, senão, se a gente ficar parado, a gente não sai do lugar. E muitas vezes a gente vai se encontrar com um caminho sem saída, e aí eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que talvez não seja esse, voltar, e até de um lugar onde a gente tenha a certeza que é, e dali prosseguir o caminho, né? Então, a juventude é o tempo propício para isso, para a gente, com calma, com muita oração, como o Davi e a Mayara já falaram, né, que para eles entenderem a vocação teve que ser com muita oração. Imagino que também para o Felipe, para o Padre Luciano, para a irmã, foi assim, como está sendo para mim também. Sem a oração, para iluminar esse momento de decisão, não tem como, né? E sem a dúvida, não tem como a gente buscar uma resposta. Então, eu acho que a dúvida para resolver esse problema, para tomar uma decisão concreta, ela é necessária, ela é providente, ela que vai também dando o caminho para onde a gente vai seguindo. Muito bem, muito bem. Nós temos o nosso programa Razões da Fé, ele tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós estamos chegando no final desse segundo bloco e o Samuel manda mais uma canção pra gente. Vamos lá, vamos cantar junto essa. Sigo esta voz, posso saber quem é. Não sei bem ao certo, mas eu tenho fé. É Jesus quem chama, posso ver sua luz brilhar. Vem e segue-me. Segue-me, sigo esta voz, posso saber quem é. Não sei bem ao certo, mas eu tenho fé. É Jesus quem chama, posso ver sua luz brilhar. Vem e segue-me.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, desta semana em que nós celebramos o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nós agradecemos a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, também pelas redes sociais. O nosso tema de hoje, Descomplicando o Chamado Vocacional. Nosso estúdio aqui está repleto de jovens aqui em Caravaggio, aqui na Rádio Miriam. Temos o padre Luciano Dalmolin, temos o seminarista Samuel Cavalli, a irmã Ana Paula Salton e o casal Davi e Maiara Pistorello. E eu começo com vocês, Maiara e Davi. Como a participação ativa na vida da igreja, o movimento de Emaús que vocês participam, o trabalho com os jovens, pode dar um gás na vida do casal para ajudar a viver essa missão juntos. O Papa Francisco, na sua mensagem, lembrava que ninguém pode responder sozinho ao chamado de Deus. Todos temos a necessidade da oração e do apoio dos nossos irmãos e irmãs. Também sentindo essa força na vida de casal, né? Como vocês sentem isso na prática? Eu acho que a amizade, né, que a gente forma nos pequenos grupos que a gente tem, né, participamos do grupo de Emaús, fortalece, né, a oração, né, com os amigos e, como a gente falava antes, saber com quem contar, né, sempre com Deus, mas os amigos de fé, eles fazem toda a diferença na caminhada, assim. A gente tem os grupos de WhatsApp, né? E quando tem um problema ou quer agradecer alguma coisa, enfim, qualquer coisa que acontece, a gente coloca lá e diz,
estamos com tal dificuldade, aí começa já uma corrente de oração e a gente sente as coisas se solucionando, né, rapidamente. Às vezes a resposta de Deus às vezes não é tão imediata, mas às vezes ela é. E contando com a oração e esse apoio, né? Eu acho que o nosso grupo, enfim, tem uma musiquinha que a gente gosta muito do Emaús que fala, né? Que é a família que eu escolhi, né? Fugiu a letra da música agora. Que bom. É essa daí, né? Mas a família que eu quero ter, né? Eu vou permanecer nessa aldeia porque é onde eu quero estar. Mas em toda a comunidade e igreja, né? A gente fala de Emaús porque é um pouco mais da nossa vivência. Mas caminhar com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente enquanto casal, né? Quando passa por um problema, poder sair para conversar. A gente sabe que terapia é bom, mas às vezes um lanche com os amigos, um café com uma amiga também ajuda, né? Nesses desabafos, às vezes, uma conversa para ouvir e saber que essas pessoas vão dar uma resposta de Deus pra gente. Eu acho que esse é um fundamental, né, de oração, assim, em comunidade. O trecho da música é "Pois encontrei a família que eu quero ter". Isso. Muito obrigada, é isso mesmo. E é bom a gente estar entre amigos, né, na caminhada Amigos em Cristo, né, porque a fé dos amigos também salva a gente e também ajuda no discernimento. E foi talvez a fé dos amigos que não eram amigos em Cristo, mas eram amizades muito próximas que nos apresentaram, né? Então, verdade. Começa pelas amizades, né? E essa trajetória, eu acho que ela é apoiada também pelas amizades. Nos momentos de dificuldade, não só nós recebemos apoio, mas também poder prestar esse apoio para outros amigos que estão nessa fase de discernimento. E aí, retomando ao assunto do podcast, descomplicando, né, a questão da identificação de uma possível vocação ali dentro do matrimônio ou da vida vocacional em outro âmbito. Muito bem. Antes, uma pergunta que está fora do script, mas vocês consideram que estar num movimento, fazer parte de um corpo maior. É claro que a igreja é este grande corpo que vai nos dando este sustento, mas estar num movimento, enquanto jovens, ter feito parte disso e conduzir outros jovens no movimento, ajuda no processo de encontrar a vocação, encontrar aquilo que Deus sonha para estas pessoas e também para a vida de vocês? Eu entendo que sim, né? Que ela abre uma vista para possibilidades, né? Então, não fica fechado em um contexto que talvez não seja tão amoroso quanto o contexto onde Deus está presente, né? E esse, para mim, é o principal ponto, né? De ter essa percepção de estar entre amigos, em movimento, levando Cristo também para outras pessoas, e isso faz também uma renovação dentro de casa, né? Então a gente aprende muito também para renovar a maneira como a gente lida com N situações e reforça também a fé, facilitando a percepção de que existem outra vocação, eu posso de repente ajudar em outra vocação de outra maneira. Eu acho que essa caminhada dentro de um movimento ou outros, né, movimentos que estão presentes dentro da igreja trazem essa percepção também de renovação, né, da tua certeza e também como o Samuel comentou antes, né, do vislumbre de como são as outras vocações, né? E eu acredito que não, como já foi falado antes, né, acho que é quase impossível discernir a vocação e seguir a vocação se a gente não está em comunidade, se a gente não está em igreja, né? Nós hoje nos identificamos com o movimento de Emaús, mas eu acho que estar envolvido, seja numa pastoral, seja numa pequena comunidade, num pequeno grupo de jovens, um grupo de oração, é fundamental para isso, porque a gente sabe, né, como cristão, a gente vai na missa todo domingo, fica lá, participa, mas só isso, não só, né, a gente sabe que a missa é um ponto alto da nossa semana, por assim dizer, mas não ter a vivência de comunidade e o ela apoio... Ela pode cair na rotina. Exato, ela vai ser só mais uma coisa que eu estou fazendo no final de semana. E quando tu tem a vida em comunidade, a gente se fortalece,
né? Quando a gente tem dúvida, a gente vai ter a pessoa que vai estar lá para ajudar a gente a levantar, a voltar para o caminho. Eu acho que isso é fundamental, né? Assim como o paralítico teve os 4 amigos que levaram ele até Jesus para ser curado, eu vejo as nossas pequenas comunidades assim, né? Quando a gente está com uma dificuldade, a gente tem que ter, às vezes, um amigo que nos leva até Jesus para a gente conseguir o nosso milagre, né? Padre Luciano, o Papa Francisco escreveu que é necessário tomar consciência de que o dom da vida exige uma resposta generosa e fiel. Foi por isso que eu perguntei agora para a Maiara e para o Davi sobre esse estar num grupo, estar na igreja enquanto este grande sustento. Como dar essa resposta generosa? Eu acho que é a partir da fé, né? E de nós também nos entendermos aqui nesse mundo como projetos de Deus, né? Projetos do amor de Deus, que receberam a vida como um dom, um presente, e que também são convidados a fazer desta vida um dom para os outros, né? Um presente para os outros. O Papa Francisco, na Cristo Vive, ele diz que precisamos passar da pergunta quem eu sou para a pergunta para quem eu sou, né? Para a gente entender que a minha vida ela tem uma razão, um sentido de existir, justamente nesse âmbito do outro, né? Do colocar esta graça, né, da vida que eu recebi a serviço do outro. E ali a gente entende todos os caminhos vocacionais que a igreja nos apresenta, né? Seja a vida familiar, o matrimônio, né? Seja a vida consagrada religiosa, seja a vida laical, né? De serviço à comunidade, e também no ministério ordenado como bispos, padres e diáconos, né? Tudo é um fazer da vida uma oferta de amor, de serviço aos outros. Samuel, para a galera que sente que tem algo mais a fazer, mas não sabe por onde começar, o que a gente poderia dizer para esses jovens? Né? O Papa escreveu que o mundo precisa de jovens peregrinos de esperança, corajosos em dedicar a sua vida a Cristo. O que tu diria para esses jovens? Acho que Jesus respondeu essa pergunta já há muito tempo. Não tenham medo. A gente sabe que o medo ele paralisa a gente. Muitas vezes por medo de estar sendo precipitado ou tomar uma decisão, por medo das consequências que isso vai nos trazer, né? Da radicalidade muitas vezes que é essa resposta de sair de casa, de largar tudo para ir atrás de uma vocação. O medo às vezes nos paralisa e não nos deixa seguir adiante. Então, nesse caso, o medo não nos ajuda em nada, e se a gente tem esse desejo e estamos nos questionando, é porque tem no nosso coração essa sementinha dessa vocação, desse desejo maior que é servir, que é nos dedicar à igreja, ao cuidado dos outros, a estar a serviço, né? E perdendo o medo, não ter receio de estar no caminho, né? No Evangelii Gaudium, se eu não me engano, o Papa Francisco cita Dom Quixote, falando que o caminho ensina muito mais que o estábulo, dependendo da tradução, mas essa é a ideia. Então, no caminho a gente vai aprendendo muita coisa. E, inclusive, a responder essas perguntas, a superar esses medos, né? Então, estando no caminho, esse ano que nós refletimos sobre os peregrinos da esperança, nesse ano jubilar, eu acho que também é um convite a toda a igreja a se colocar a caminho, a caminhar juntos e ser um testemunho vivo de esperança, né? Cada um com os seus dons, aquilo que tem à disposição para colocar e oferecer à igreja o seu serviço, né? Como o Padre Luciano comentou, são tantas as maneiras de nós estarmos a serviço da igreja, tanto no serviço da ordem ou na família religiosa, laical. E a igreja sempre precisa de
mais operários, né? Então, se coloque à disposição. Se esse desejo está no teu coração de querer servir mais a igreja, de querer ajudar, de querer conhecer, se coloque a caminho, né? No caminho a gente aprende o caminho. E eu acho que só consegue entrar nesse caminho quem já fez o encontro, né, com o Cristo. Então é fundamental também a vida de oração. Mas a resposta para a tua pergunta, Felipe, é essa: não tenham medo de tomar uma decisão. Se for a decisão contrária, Deus vai mostrando também durante o caminho qual que é o caminho certo a ser seguido. O hino do jubileu diz, né? No caminho eu confio em ti. É no processo que a gente vai também entendendo os sinais. Nós terminamos o segundo bloco com o Samuel tocando e a gente cantando juntos aqui. Ouço uma voz, posso saber quem é, não sei bem ao certo, mas eu tenho fé. É Jesus quem chama. Irmã Ana Paula, na tua opinião, o que ajuda a gente a escutar aquela voz interior que nos aponta o caminho? Muito bem, então o trecho da mensagem do Papa diz assim que quando escutamos sua palavra, nosso coração arde, sentimos o desejo de consagrar a vida a Deus. Então, dentro das diferentes vocações, a gente sente esse chamado. E que nós temos que descobrir dentro da gente qual que é esse chamado que Deus faz, que é particular. E que eu digo que a vocação mais bonita é a nossa, é aquela que Deus deu. E, como a gente estava comentando também, o mundo exterior tem muitos barulhos, né? Muitas opiniões. E nessa idade, principalmente do jovem, já pergunta o que tu vai ser quando crescer, e aí já fica com um monte de dúvidas, né? E o lugar onde que a gente tem a certeza e que a gente vai sentindo o caminho que Deus vai fazendo conosco é o coração. É parar, é silenciar e perceber, assim, diante de todas essas vocações, onde que meu coração bate mais forte, onde que eu me sinto mais. E sempre com a perspectiva, é para o meu caminho de felicidade, mas também para fazer os outros felizes, para ajudar no reino de Deus com os meus dons, com a minha capacidade. E aí é importante, né? A gente faz muitas coisas na comunidade que a gente vai descobrindo, como catequista, né? Nessa idade, assim, catequista, animação, né? E várias coisas. Mas, assim, eu ter um momento de oração, né? Acho que isso é importante, um momento de oração com Jesus diariamente, né? Nessa etapa que o jovem está, né? É muito importante perguntar, né? Qual que é a minha vocação? Se colocar diante de Deus e perguntar, pedir, né, a graça de descobrir também esse chamado, que é dom de Deus. E o Papa também fala, né, nunca sozinhos, mas em comunidade, né? Acho que isso é muito importante também. E também no Cristo Vive te coloca o acompanhamento. Então, todo jovem precisa de acompanhamento. Então, tem um padre, uma irmã, um leigo, né, um seminarista, né, uma pessoa que é engajada na igreja, que tem uma boa índole, pode acompanhar e ajudar também a discernir os caminhos. Então isso é muito importante. E, por fim, a coragem de dizer sim, né, não ter medo, né, que nem o Samuel falou, a coragem de decidir, a certeza talvez a gente nunca vai ter, né, mas a gente vai fazendo o caminho e a gente vai percebendo onde que Cristo também chama e que a gente vai também percebendo que esse é o lugar. Muito bem, muito bem. A gente lembra, né? Nós estamos já chegando ao final do nosso programa. A gente lembra que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas ideias, por aquilo que a gente pôde partilhar aqui. Padre Luciano, Samuel, Irmã Ana Paula, Maiara, Davi, obrigado pela presença de vocês. Foi uma troca fantástica para a gente ajudar outras pessoas a descomplicar também o chamado vocacional. Se você que acompanhou essa nossa conversa, né, se você sentiu que isso tocou algo dentro de você, procure a Pastoral Vocacional no Instagram, @vocacionalcaxias. O Padre Luciano e a Maiara vão te dar uma mão, vão estar ali para te ajudar nesse caminho. Que a gente siga sempre buscando
o que faz o nosso coração vibrar. Lembrando que a nossa vida é um dom a ser oferecido com amor. Foi isso que a gente falou ao longo de todo esse programa, né? E para fechar o nosso programa de hoje, o Samuel também vai concluir com mais uma música. Até o próximo Razões da Fé. Quem perde sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui.